da Sport 365, eu sou a Giovana aqui, o comentarista, e vim aqui pra gente conversar sobre Liga dos Campeões, porque nesta semana acontece a terceira rodada da fase de grupos, com ótimas oportunidades para faturar aquela grana. Seguinte, eu dei uma olhada mais ou menos nas odds, tem vários jogos, então separei alguns. Sevilha e Arsenal. O Sevilha vem de um jogo complicado diante do Real Madrid por La Liga, empatou em 1-1, o que é um grande resultado para esse Sevilha, que está ali no meio da tabela de La Liga, veio de uma temporada passada conturbada, apesar de ter vencido a Liga Europa. E o Arsenal também vem de um jogo difícil no fim de semana diante do Chelsea, perdia por 2-0 e aí conseguiu o empate no apagar das luzes. Então é um jogo que promete ser bastante pegado. Eu acredito muito na vitória do Arsenal porque tem um time melhor, tem mais elenco, jogadores que podem fazer a diferença. Mas eu acho que vai tomar um gol. Mesmo porque a gente não sabe ao certo se será o Raya ou o Ramsdale no gol dos Gunners, e o Raya tem cometido muitas falhas, principalmente naquela saída apoiada que o Arteta gosta de fazer a partir do goleiro. Então acho que se o Arteta insistir nessa ideia, provavelmente vai tomar um gol. E o Sevilha tem o En-Nesyri, que é um jogador e o Ocampos, dois jogadores que conseguem também fazer muita diferença lá na frente. Então fora e ambas, para mim, é a melhor opção aqui nessa partida. Eu acho que ambas também tá bacana, e a vitória do Arsenal. Voltando para as nossas opções aqui no cardápio de terça-feira, porque é terça e quarta-feira que acontece essa terceira rodada da Champions, vamos de Braga e Real Madrid. Aqui eu também acredito que fora e ambas é a melhor opção. O Braga vai estar jogando em casa, com apoio de sua torcida, tem feito inclusive partidas surpreendentes, foi buscar na rodada passada o empate, mas é um time, claro, inferior ao time do Real Madrid. O Real Madrid, na rodada passada, ganhou do Napoli fora de casa, é o favorito do grupo para ficar na primeira colocação, mas a gente tem que pôr aqui que o Real Madrid está sem o Courtois, então, querendo ou não, com o Kepa lá no gol, fica mais exposto a sofrer gols, a ser vazado. Só para colocar que o Braga foi atrás do empate diante do Union Berlim fora de casa. Então, o Braga tem surpreendido de forma positiva. Não acho que tenha forças para vencer o Real Madrid, mas deve marcar um gol aí jogando em casa. Então, fora e ambas, acredito que também seja uma boa opção. Mas vamos olhar como tá a odd pro Bellingham, porque o Bellingham tá vivendo um momento maravilhoso com o Real Madrid. É um jogador que tem feito a diferença jogando pelos merengues. E ele tem sido decisivo principalmente na Liga dos Campeões. Então a odd para um gol do Bellingham tá 2,37. Tá bem bacana também, acho uma boa opção. Vamos ver só a odd do Vini também. O Vini tem tido alguns problemas ali, sofreu racismo na última rodada de La Liga diante do Sevilha, o que infelizmente tem sido corriqueiro, mas a odd pro Vini tá até menor do que a odd pro Bellingham, e eu acho que o Bellingham tem mais chances de marcar nessa partida do que o Vini. Vamos voltar para o nosso cardápio de jogos. Vamos para quarta-feira, porque quarta-feira tem aqueles dois jogos do grupo da morte, né? O grupo com o Newcastle, com o PSG. O PSG vai enfrentar o Milan, e aqui um dado interessante é que o Milan, assim como o Borussia, que está no mesmo grupo da morte, ainda não marcou nenhum gol. Por isso, eu acho que esse PSG que tá vindo aos trancos e barrancos com o Luis Henrique, que é aquele time que o Luis Henrique muitas vezes apresenta, né, de muita posse, e às vezes não consegue entregar ali na cara do gol, não consegue transformar essa posse em chances claras de gol, eu acho que o Milan pode conseguir segurar o empate ali no primeiro tempo. Provavelmente o time italiano fora de casa ainda mais vai tentar jogar de forma reativa, então o empate aqui eu acho que é uma boa opção de aposta. Vamos ver a odd também para o Mbappé marcar, porque pode sair sim um pênalti. E aí, se sair um pênalti para o PSG, quem bate é o Mbappé, 1,90. Então a odd. Vamos ver para o Rafael Leão, que é na minha opinião, o grande diferencial do Milan. Rafael Leão, 4,20. Como o Milan provavelmente vai jogar de forma reativa, vai sair no contra-ataque, o Rafa é um cara que tem muitas chances de marcar nessa partida, porque é um jogador rápido que vai partir para cima, então
existe sim uma boa possibilidade dele marcar gols. E aí, na quarta-feira, a gente também tem o Newcastle no mesmo grupo enfrentando o Borussia Dortmund. Aqui eu acho que o Newcastle vence e não acredito que o Borussia marque um gol, como eu já mencionei, assim como o Milan, o Borussia ainda não marcou gols nessa fase de grupos. Então, casa e não ambas para mim é uma boa opção. Eu acho que o Newcastle vem bastante consolidado para ficar na primeira colocação e conquistar uma vaga nas oitavas de final. E o Borussia tem tido muitos problemas, sofreu um desmanche no seu elenco. Então, acho que casa e não ambas é a melhor escolha aqui para esse jogo entre Newcastle e Borussia Dortmund. E para fechar, vamos analisar rapidinho o jogo aqui entre Barcelona. Cadê? Barcelona e Shakhtar Donetsk. Aqui eu acho que tem uma grande chance de ter uma goleada. Ou mais 3,5 gols, ou mais 4,5 gols. Porque o Barcelona tem bastante qualidade, vai jogar com apoio da sua torcida. E o Shakhtar Donetsk é um time que sofreu um desmanche muito grande por conta da guerra. Tá tentando ali se recolocar bem nas competições, mas o Barça tem um time mais organizado, um time que consegue entregar um melhor futebol. Só para ficar aqui a modo de comparação, o Shakhtar Donetsk jogou contra o Antwerp, que tem um time fraco e mesmo assim tomou 2 gols. Então foi 3-2 pro Shakhtar Donetsk e eu acho que o Shakhtar Donetsk vai tomar muitos gols nesse jogo contra o Barcelona. Então acho que mais 3,5 gols é a melhor opção que a gente tem aqui. E não esquece de fazer aquela combinada, porque assim você não precisa investir muito para faturar uma boa grana. É isso, até a próxima. Deixa aquele like, se inscreve no canal e tchau!